Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Fala RH, o podcast do Panapé, que é o único ATS que possui integração exclusiva ao InfoJobs e Acato. São mais de 78 milhões de currículos para você fechar vagas operacionais e estratégicas em um único lugar. Eu sou a Mayra Martinez e serei a host desse episódio, que vai abordar um tema que desafia uma das maiores crenças do mercado de trabalho. Se a população está envelhecendo, por que as empresas continuam procurando talentos como se o futuro fosse cada vez mais jovem? Essa é uma das dúvidas que eu vou trazer hoje, e para me ajudar a responder ela e outras questões, eu tenho o prazer e a honra de receber a Tati Grácia, que é analista comportamental, gerontóloga, professora e autora. Tati, que prazer te receber aqui, tô super feliz de bater esse papo com você. Como a gente estava falando ali nos bastidores, te conheci no RH Summit, fiquei encantada pela sua palestra, seus insights, mas não vou me prolongar, então pode, por favor, se apresentar para os nossos ouvintes, nos diga quem é Tati. Bom, quem é Tati? Bom, pessoal, um prazer estar aqui no Fala RH com vocês, obrigada pelo convite. Eu sou Tati Grácia, sou analista comportamental e gerontóloga. Durante muitos anos estudando o comportamento humano, passei por 3 grandes empresas à frente de cargos de liderança que não eram do RH. Coincidentemente, uma marqueteira também. Sim, estive à frente de cargos de liderança dentro da área de insights, que é a área que estuda o comportamento do consumidor para ajudar o time de marketing a desenvolver inovações, comunicações mais relevantes e que tenham um impacto maior no mercado. E por isso sempre estudei o comportamento humano. Há muitos anos venho estudando esse comportamento e entendendo as gerações. Passei pela Ford, que é uma automobilística, passei pela Natura, que é cosmético, e pela Mondelez, que é alimentícia, né, uma empresa importante de snacks, à frente de ajudando algumas marcas em seu crescimento, e sempre estive muito perto da área de RH. Porque eu sempre acreditei, continuo acreditando, e talvez esteja uma das razões pela qual estou aqui no Fala RH, que, sem dúvida, é o ser humano a maior potência da construção de marcas, da construção de comunicações e inovações relevantes. E por estudar muito o comportamento, eu fui aprimorando esse conhecimento e acabei levando a minha carreira para estudar o envelhecimento, e por isso o nome tão complexo que é a gerontologia, que é a área da saúde que estuda o processo de envelhecimento, mas não com uma ótica da saúde em si, mas sim com um olhar também integral, um ser humano holístico, né? Mente, corpo, tudo integrado. A gerontologia tem esse papel. Então, como analista comportamental e gerontóloga, ao longo da minha carreira eu fui ajudando as marcas a olhar para as diversas gerações, olhar para a longevidade e como a gente consegue, então, construir marcas que consigam falar com os diversos públicos. Nessa jornada, também sou professora da FGV, dentro da cadeira de comportamento, e sou autora de 2 livros. Meu primeiro livro se chama Empatia, Humanização Além do Marketing, porque a empatia é uma habilidade humana, a gente vai conversar mais sobre isso, acredito, aqui. E por isso, Além do Marketing. E o meu segundo livro, que eu escrevi com o Will Fiore. Trouxemos ele aqui, né? A Karine. Então, chama Diversa Idade, Empatia que Conecta Gerações no Trabalho e na Vida. É um livro, o primeiro livro no Brasil, que fala de todas as gerações em um único livro e como a empatia, como uma habilidade humana é capaz de conectar essas gerações. Perfeita. Porque só essa, né? Só isso. Muito bom, excelente. Bom, Tati, eu queria começar com um dado que você trouxe na sua palestra do RH Summit. Então, a cada 20 segundos, um novo brasileiro entra para o grupo dos 50 a mais. Caramba, isso me impactou muito, né? Sim. Muito, muito louco, assim. E apesar disso, né, como eu falei ali no início, a maioria das empresas ainda continuam desenhando estratégias tanto de atração, de recrutamento, né, e de admissão, mas pensando nas gerações mais jovens. Estamos falando muito das gerações Z, né, a gente acaba deixando de lado a geração 50 a mais, dos 50 a mais. E aí, na sua visão, o RH está olhando para o futuro ou para o mercado que já deixou de existir? Essa é uma pergunta muito boa e a grande resposta é: quem olha para o futuro achando que ele é jovem está com uma visão passada do que é o Brasil. Então, olhar para o Brasil de hoje é olhar para um Brasil que envelheceu. Talvez seja muito difícil a gente aceitar o envelhecimento populacional, mas essa é a grande realidade. E aí, o grande trabalho do RH é entender o que é o envelhecimento, qual é o papel da longevidade dentro das organizações, do recrutamento, dentro do RH, e desmistificar muita coisa. Não existe mais um Brasil jovem.
Hoje a gente já tem mais de 27% da população brasileira hoje já tem mais de 50 anos. Então as gerações estão aí cada vez mais se modificando e no olhar intergeracional, que a gente também pode conversar sobre esse termo, a gente precisa entender qual é o papel do público 50 a mais. Então, para mim, a grande resposta à sua pergunta é que o RH que olhe para o Brasil do presente não é um Brasil de jovens, é um país que envelheceu. Quem ainda está olhando para um Brasil de jovens está olhando para o passado e não para o futuro, ou melhor, para o presente. Perfeito. E é muito louco, né? Porque a geração dos 50 a mais são os que mais crescem ali na população, mas a gente tem olhado muito para a geração Z, né? Tem se falado muito sobre ela, assim, nos últimos anos. Sim. Então, acho que esse episódio é super necessário, né? Essa discussão é super necessária. É uma discussão necessária e é uma discussão que não é mais sobre tendência, não é mais sobre futuro, é sobre o presente. É sobre o que está acontecendo. É sobre o que está acontecendo com a gente agora. Você está diante de uma mulher 50 a mais. Fiz aniversário, né, em junho agora, completei 50 anos e a gente está aqui. 2 gerações conversando. Então, não é sobre o futuro, é sobre o presente. Demografia é dado, é estatística. Então, se a gente não olhar para isso, fica muito difícil construir empresas e o futuro. E deixar a empresa longeva não é deixar a empresa jovem, é deixar a empresa diversa idade, não é o nome do livro, mas não é uma coincidência, é um fato. Então, olhar para isso de uma forma atual, contemporânea. A longevidade está aí, a gente precisa falar sobre isso, né? E todo mundo envelhece, né? Graças a Deus, porque se você não envelhecer... Muito bom. E aí, como a gente estava falando, né? Você estuda comportamento humano e longevidade há anos já. O que a maioria das lideranças ainda não entenderam sobre o impacto da longevidade nas empresas? E para além disso, tá? A gente está falando apenas de viver mais ou de uma mudança profunda na forma de liderar, inovar e tomar decisões. Perdão. O que eu acho muito interessante é que a empresa, ela quer vender para os 50 a mais, mas ela resiste em contratar os 50 a mais. Isso é a maior contradição que eu já vi no mundo corporativo. Como é que você quer desenvolver produtos, comunicações, serviços relevantes para um público se você não contrata esse público para te ajudar a desenvolver essa solução? Então, viver e ter uma sociedade mais longeva significa que as empresas precisam ajudar a construir essa sociedade. E aí, como é que eu faço? Se eu não tenho esse público dentro da empresa, fica muito difícil. Né? Como é que eu vou construir inovações se eu só tenho jovens? E o oposto também seria verdadeiro. Como é que eu vou construir algo para os jovens se eu só tenho pessoas que não têm aquela idade? A gente fala da importância de você ter diversas idades dentro de uma equipe. E quando você pergunta de um envelhecimento saudável, que vai para além da saúde, claro, ele é um olhar integral. Ele é muito além da saúde. Quando você olha para o RH, não adianta você olhar para um RH que só pensa no jovem, que só pensa ou agora que queira ter um núcleo só de 50 a mais. Não é isso. O olhar é integrado, né, na inovação, na comunicação, numa cultura organizacional. Quanto mais diversa a idade, maior é o potencial, porque mais inclusiva em todas as gerações ela vai ser. Sim, né? Isso vai muito de encontro com aquela discussão sobre diversidade, né? Se a gente quer construir uma empresa mais diversa, a gente tem que olhar primeiro para o nosso quadro de funcionários. Sim. Será que nós temos realmente colaboradores diversos, né? Sim, e quando a gente fala de longevidade, a longevidade dentro do quadro da diversidade, ela é a única que é transversal. Porque o envelhecimento é para todos. O envelhecimento não é vertical. Ele não é mulheres, ele não é uma verticalidade de um segmento. Né? Todas as verticalidades da diversidade vão passar pelo envelhecimento. Então, falar de longevidade não é falar de um núcleo 50 a mais. É falar de como eu faço para que todos que estão ali presentes consigam envelhecer dentro de uma cultura organizacional. Muito bem, principalmente as mulheres, né? Principalmente as mulheres, e aí a gente entra num outro capítulo. Uma outra pauta sensível. Sensível, porque a mulher hoje ela tem que dar conta de diversos papéis. Isso não exclui o papel do homem, mas a longevidade ela é feminina. E quando eu falo isso, não é porque é um tema da Tati ou é um tema de qualquer outro estudioso da longevidade. Isso também é quantitativo. Né, também é demográfico. A gente tem 51% hoje já da população já é composta por mulheres. E o futuro da longevidade é feminino nesse sentido, não da mulher em si, mas do papel do cuidado. Quando a gente fala de cuidar, a gente está falando de um papel que nasceu historicamente,
né, da mulher, do papel feminino. E o cuidar, ele é algo muito importante, porque enquanto aquela mulher está trabalhando, tem alguém cuidando dos pais, alguém cuidando dos filhos, e aí você precisa ter um olhar para essa mulher nessa integralidade. Não é só o momento que ela está com crachá, não é só o momento que ela está em casa. A economia do cuidado ela é enorme, e a gente precisa olhar para isso com muita calma. Muito bom. E aí, muito se fala, né, da geração prateada como um mercado consumidor. Isso aqui vai de encontro com o que a gente acabou de falar, né? Sobre eles Exato. quererem vender para esse público, mas não estarem olhando para eles de fato. Mas aí que tá, né? A gente destrinchando aqui pro RH. Quando o assunto é contratação, a realidade é outra, tá? É uma pesquisa nossa, né, que nós fizemos do Panapé, feita ano passado, super recente, revelou que quase 80% dos profissionais 50+ estão fora do mercado. E aí eu queria entender de você, por que a experiência ainda é tão valorizada no discurso e tão negligenciada na prática? É bonito, né? Assim, até então era meio vergonha falar de longevidade, falar de envelhecimento. Só que como a sociedade está envelhecendo, está virando trend falar sobre esse tema. Temas que a gente já vem apontando há alguns anos, agora vira moda falar. Mas não adianta falar, tem que fazer. E aí esse é o grande ponto, né? Como é que a gente está se preparando para fazer mais do que só falar? Porque subir num palco e falar, ou colocar nos indicadores corporativos, ou então abrir uma vaga afirmativa é importante, é super importante. E isso ainda tem muita empresa que não está nem fazendo. Infelizmente. Infelizmente. Agora, aquelas que começam a dar esse passo também precisam começar a... Como é que eu mantenho essa pessoa ali dentro daquele ambiente? Porque não adianta só contratar, você precisa manter. E às vezes é na manutenção que existem as grandes perdas, é aí que está a maior parte, né, do turnover, é aí que a empresa perde muito dinheiro, porque quando você contrata, você já investe. Agora, quando você demite, você investe quase o dobro. Né? E perde horrores, né? Não adianta a empresa querer contratar uns 50+, se quando ele entra, a gente sabe que a cultura precisa ser jovem. Não sustenta, né? A cultura não sustenta, a cultura quer ser jovem, mas contrata um 50+ para colocar no KPI dos indicadores de que ela está contratando pessoas 50+. Aí realmente não vai funcionar. E aí acontece algo que é muito pior, que invade a saúde mental, que é a invisibilidade. Não existe nada pior para um ser humano do que ele estar num ambiente e ele se tornar invisível àquele ambiente. E esse é um papo muito sério que a gente pode ter em algum momento. E teremos, tá? Que eu, inclusive, trouxe ele aqui. Tem essa frase que você diz, né? Que me marcou muito na RH Summit, enfim. O que mais adoece no trabalho é sentir que não importa. Isso aqui é para todas as idades, né? Mas Sim. A gente estava falando nos bastidores o quanto que essas pessoas com mais idade sentem essa solidão, né? Na pele. E aí, muitos profissionais 50+ relatam justamente esse sentimento, né? Ao tentar retornar para o mercado de trabalho. Como que isso impacta não só essas pessoas que a gente está falando, mas também a cultura e os resultados da empresa? Essa é uma frase importante quando eu trouxe no RH Summit, porque quando a gente deixa uma pessoa invisível, a gente não está perdendo um talento, a gente está perdendo um ser humano. Isso é muito sério, porque aquela pessoa entra numa condição de revisitar a sua autoestima, a sua capacidade intelectual, a sua capacidade de se manter integrada. Então, você está mexendo em todas as esferas de um ser humano, desde uma esfera social, que é a capacidade de estar em grupo, e ali o básico, porque a gente só consegue existir na presença do outro, e esse outro precisa estar ali para que eu exista. Portanto, se eu estou invisível, não tenho outro para me enxergar, e, portanto, o que eu falo, o que eu faço, o que eu vejo, se torna algo que ninguém vê, que ninguém dá valor, que ninguém reconhece. Fora a questão mais pragmática, de que adianta ter um 50+ se ele não tem condição de crescer. Se quando abre-se uma vaga fala, não, preciso de agilidade, preciso trazer o espírito jovem, preciso ter novos olhares. E aí existe uma grande confusão entre o que é inovar versus o que é ser jovem, versus o que é o conceito de envelhecimento. Porque se as pessoas acham que envelhecer é não ter inovação, eu acho que elas precisam revisitar seus conceitos. Porque para envelhecer, muito pelo contrário, eu tenho que inovar todos os dias para conseguir me sentir visível numa sociedade que é extremamente etarista. E tem muita bagagem, né?
por si só. Uma pessoa que tem mais idade, ela naturalmente tem mais bagagem, mais experiências. Então, é muito contraditório, né? Exatamente, é muito contraditório. Então, você está perdendo o repertório. Quando você deixa de ter um espaço para uma pessoa 50 a mais dentro do mundo corporativo, você está perdendo o repertório. E aí, aquela frase, a pessoa está lá e a pessoa fala assim, mas a gente já tentou isso. Sim, já tentou, mas em que condição, em que contexto? Né? Então, assim, é revisitar esses conceitos. A gente tem dados que mostram isso. As inovações mais promissoras são as inovações que misturam as idades. Por quê? Porque você amplia o olhar, você amplia a capacidade de ver os diversos ângulos que aquela inovação, e aí quando eu falo de inovação, não estou falando de inovação de produto, estou falando de inovação de cultura mesmo. Uma cultura nova, uma cultura que inova, que é capaz de estar à frente do tempo, atendendo a um novo contexto, um Brasil que envelheceu. E quem hoje detém a maior parte do consumo é o público 50 a mais. Então, não adianta não olhar para isso. O RH que não olha para isso, ou apenas olha para indicador disso, é um RH que está, infelizmente, preso ao passado. Muito bom. E aí, uma outra coisa, né? Você defende que o segredo não é ser multigeracional, mas sim intergeracional. Inclusive, até pedi para você depois explicar pra gente esse conceito. Mas qual que é a diferença entre reunir pessoas de diferentes idades e criar um ambiente que elas realmente aprendem umas com as outras? É isso, não adianta juntar gerações. E falar, se virem aí, nós estamos juntos agora. Exato, não é sobre juntar, é sobre potencializar as diferenças. Isso é super importante. Então, eu posso ter uma empresa multigeracional, ou seja, uma empresa que tem diversas gerações ali convivendo. Mas intergeracional é aquela empresa que é capaz de unir e potencializar. E é exatamente aí que entra o trabalho mais forte, né? Que como é que você consegue unir as gerações? Como é que você consegue gerar valor no que você tem de melhor com o que eu tenho de melhor? Durante muitos anos, e eu sempre fui muito crítica a isso, a gente está sempre querendo construir e melhorar o gap que aquele profissional tem dentro da empresa. E eu cada vez mais defendo que não é por aí. Eu acho que a gente tem que potencializar o que ele tem de melhor. Se eu potencializo o que ele tem de melhor e uno com o que o outro tem de melhor, eu vou conseguir inovar, eu vou conseguir entregar, vou trabalhar com performance, eu vou conseguir ter um ROI aí, né, um retorno sobre o investimento muito maior. Agora, se eu continuar insistindo em só querer construir o gap, querer que você entregue aquilo que talvez você não tenha capacidade naquele momento de entregar, por que eu vou deixar de unir o outro que tem essa capacidade e que aquele outro talvez não tenha o que você tem? Então, para mim, o grande erro das organizações é isso, é ficar muito tempo querendo investir em tapar gap em vez de valorizar o que o outro tem de melhor e potencializar a inovação. E isso é uma questão de recrutamento, é como eu recruto. Desde o início, lá da largada. O que eu valorizo, no recrutamento versus o que eu, de verdade, estou valorizando na hora que eu estou trazendo. Porque aí você vai trazer e vai ter que investir um monte em treinamento. Ao passo que se eu já trago na diversidade, eu já tenho várias habilidades ali dentro e um aprendendo com o outro. Eu não preciso investir um monte em colocar pessoas sentadas para desenvolver habilidades. Isso é muito importante, a gente faz, é o meu trabalho também, mas como é que isso se potencializa quando eu tenho as pessoas vivenciando isso no dia a dia? Isso é a coisa mais interessante e de maior retorno para uma cultura organizacional. Muito bom. E aí, como a gente estava falando, né, durante muito tempo o mercado enxergou a idade como um possível obstáculo à inovação, o que é totalmente contraditório. Mas as pesquisas apontam que a diversidade geracional promove inovação e retém talentos, gerando até 19% mais receita. É um pouquinho do que a gente tem falado, né? O que você acha que as empresas ainda não entenderam sobre essa relação? Elas não entenderam que inovar não é pensar como jovem. Inovar é potencializar repertórios diversos. Esse é o conceito de inovação. Enquanto as pessoas acharem que inovar é pensar como jovem, a gente tem um problema. Porque inovar é atender demandas que não foram atendidas. Portanto, não é só uma demanda do jovem, é uma demanda da sociedade. Então, inovar é isso. Vou repetir, inovar não é pensar como jovem, inovar é potencializar repertórios diversos. Isso é uma coisa que precisa mudar nesse mindset. E como é que eu potencializo o repertório diversos? Quando eu tenho a diversidade trabalhando na inovação. Quantas vezes eu já vi não serem levadas discussões
onde o público 50 a mais faz parte. Milhares de vezes. Milhares de vezes. Dentro da cultura organizacional, dentro do marketing, dentro da inovação, dentro das agências de propaganda. E aí fica um olhar míope. A miopia, a famosa miopia, né? A miopia do marketing. Eu já nem acho mais que esse nome existe, faz sentido, porque para mim a miopia já não é nem mais miopia, já é uma cegueira total. Já a gente está indo de nervoso aqui. A gente já sai do míope e vai para uma cegueira absoluta, porque aí agora a gente está falando de estatística, né? Então, assim, aquela cultura organizacional que não está atenta a isso, ela não está inovando. E a inovação não é, de novo, não é sobre tendência, não é sobre futuro. A inovação é sobre o presente. E o presente está dado. A gente tem mais avós do que netos no Brasil. A gente tem mais 50 anos do que jovens até 18 anos no Brasil. E a taxa de natalidade é menor do que o índice de longevidade. Então, o RH que não olhar para isso está ajudando a empresa a não ter uma boa performance. Sendo bem honesta, preciso falar a verdade. Precisa falar. E ainda falando da nossa pesquisa, né, que nós fizemos ano passado, menos de 30% das empresas dizem contar com uma boa participação de profissionais 50 a mais em seus processos seletivos. Ao mesmo tempo, falaremos da IA aqui, né? Ela vem transformando o recrutamento. Como garantir que essa tecnologia ajude a ampliar essas oportunidades, em vez de reforçar vieses que a gente sabe que existe? Bom, a tecnologia ela trabalha com dados, né? Ela trabalha com o que está disponível de informação. E quem coloca o dado? O ser humano. Portanto, quem escala o preconceito não é a IA, é o ser humano que coloca o dado para que a IA escale. O que ela vai escalar? Pode ser algo bom, pode ser algo que não é bom. Então, o olhar para a tecnologia ela está aí para ajudar, ela está aí para acelerar. Mas, se eu não souber preparar a tecnologia, ela vai me ajudar no que não é para ser feito. E é isso que a gente tem visto e a gente tem alertado muito. Como você tem usado a tecnologia a seu favor, mas sem o viés. E isso é altamente perigoso, né? Porque a tecnologia, ela não interpreta comportamento, ela reproduz padrão. Se eu tenho um padrão, ela vai reproduzir aquele padrão. Se esse padrão está errado, não condiz com essa nova realidade, eu vou continuar reproduzindo aquele padrão com a IA e ela vai continuar me agradecendo e dizendo que eu sou muito inteligente. Né? Porque é isso que a IA faz. A IA não trabalha com a vulnerabilidade, a IA não trabalha com o erro, porque quem trabalha com o erro é o ser humano. E é nesse diálogo que a gente troca, que eu erro uma palavra, que você me ajuda a consertar, que você me lembra de uma ideia, que eu faço você pensar em outra. Isso é ser humano. Ser humano é 1 mais 1 é igual a 3. IA não. IA, 1 mais 1 é igual a 2, ponto. Porque você é uma representação do outro, ali naquela condição da IA. A IA só te obedece, a IA só faz o que você pede e ela sempre te agradece. Eu nem sempre vou te obedecer, te agradecer ou dizer que você está certa. Mas eu vou sempre querer colaborar para que juntas a gente consiga entregar o melhor. Essa é a grande diferença entre trabalhar com a inteligência artificial e trabalhar com o humano. É nessa união que a gente vai conseguir potencializar. A IA, ela vai te otimizar processos. Mas a cocriação, o olhar do que é melhor, vem da colaboração humana, definitivamente. Isso para tudo, né? Para não adianta tudo na se deixar vida. A máquina rodando lá e achar que ela vai fazer milagre. Não, e vai fazer coisa errada, né? Porque se você programou a máquina para ir naquele caminho, pode ser que aquele caminho talvez não seja o melhor. Exatamente. Agora falando de outro assunto, né? Análise comportamental. Como que essa análise comportamental pode ajudar o RH a olhar além da idade e tomar decisões de contratações mais justas e assertivas e equipe cada vez mais interacionais? Boa pergunta. Desafiadora, a idade, né? ela é desafiadora. Para uma analista comportamental, então, eu falo assim, a idade informa, o comportamento explica. Essa vale para o time Anotar, ali, ó. inclusive. A idade informa, o comportamento explica. O que eu quero dizer com essa frase? Não importa o ano que você nasceu. O comportamento, ele é vivo, ele é contextual, ele depende do ambiente em que a gente está inserido. Não adianta só dizer, porque eu nasci nessa geração, porque eu nasci naquele ano. Não importa. Eu posso ter nascido num determinado ano, conviver com pessoas de outra geração e começar a me comportar muito parecido com elas. Então, o ambiente modela o comportamento. O que eu quero dizer com isso
é exatamente que numa cultura onde eu tenha diversos comportamentos acontecendo, ali isso vai se dar a verdadeira cultura. Não é pela idade de cada um que eu contratei. Isso é um grande erro. Quantas vezes você já não conheceu uma pessoa da sua idade e você falava, nossa, mas ela parece que ela fala como a minha mãe. E o oposto também. Quantas vezes você vê uma pessoa, talvez 50 a mais, que você vai falar, caramba, ela sabe disso? Ela sabe o que é, por exemplo, o último episódio de Digital Circus que estava no Cinemark? Eu tenho uma filha de 13 anos. Alice, beijo, mamãe, ó. Alice me ensina um monte. Alice, ela é da geração alfa. Ela me ensina um monte. Às vezes ela usa uma sigla e eu falo, o que é isso, filha? Traduza, né? Traduz pra mamãe. E eu aprendo. E às vezes eu falo uma palavra e ela fala, mamãe, nunca ouvi falar nisso. Eu falo, pois agora você acabou de ouvir. Acabou de aprender, vamos lá. Vamos trocar aqui. Né, o BLZ, né, do beleza, o PF, o por favor. Na minha época, PF era prato feito, gente. Pra mim ainda é. Aí, ó, Alice é o por favor com preguiça. Eu falo, filha, PF, por favor, com preguiça não, entendeu? Né? A gente está vivendo uma geração muito forte da redução do nosso vocabulário. Isso aí tem vários estudos, tem um estudo super interessante feito em Harvard sobre esse tema do uso maior de emojis para poder falar sobre a linguagem. E na linguagem, é um outro tema que a gente pode um dia trazer aqui, mas a linguagem, ela é fundamental na relação, né? Hoje, se você manda uma mensagem por WhatsApp para, sei lá, para o seu chefe, e ele responde com joinha, pode ser que você fique pensando a tarde inteira que... Exato. O que eu fiz, né? Exatamente. E talvez o joinha seja, tá joia. Depende. Então, o uso de emojis, ele é uma interpretação de linguagem que a gente tem que estar muito atento. Porque como isso vai refletir no outro? Depende da cultura do outro, de como ele foi formado. De repente, o joinha para mim, que estou em contato com uma outra geração, signifique menos do que para você que talvez não esteja em contato com uma outra geração e que você vai falar, caramba, o que ele fez comigo? Então, ou um e-mail que chega e fala assim, me encontra, quero falar com você. Por que o cérebro já vai logo para a catástrofe, né? Aquela, meu Deus, vou ser demitido hoje. Talvez até seja, mas talvez não seja assim que ele vai dizer que você vai ser demitido. Então, assim, a linguagem, ela é um tema fundamental para a gente falar sobre isso, sobre comportamento. Linguagem e comportamento e contexto convivem muito juntos. Vale um episódio só sobre isso. Vale um episódio só sobre os e-mails. A gente vai ter que marcar, Tati. Vamos marcar. Os e-mails que recebi e não entendi. Pode ser o nome do episódio. Tati, o tempo passou muito rápido. Eu tô indo para a última pergunta já. Oh, meu Deus! E aí, para finalizar, eu queria te deixar um espaço em aberto aí. Se você pudesse deixar um único alerta para CEOs e lideranças sobre a longevidade e o impacto dela no futuro de trabalho, o que você diria para essas pessoas? Eu diria assim, primeiro, vamos tirar a palavra futuro, pessoal. Vamos falar sobre presente. Por que eu falo isso? Porque quando a gente fala sobre o presente, a gente tende a olhar com mais velocidade. Quando a gente usa a palavra futuro, é um sentimento do amanhã eu dou uma olhadinha nisso. Né? Deixa que daqui a pouco eu vejo. Não, a gente está falando de presente. E quando a gente fala de presente, a gente não está falando só dentro da empresa. Os CEOs que estão ouvindo o podcast, dá uma olhadinha dentro de casa. Dá uma olhadinha na idade dos seus familiares. Dá uma olhadinha quando você vai no ponto de venda, a idade dos consumidores. E por que a sua empresa não reflete a sociedade? Por que a sua marca não fala com o reflexo da sociedade? Isso, para mim, é uma empresa fadada ao fracasso no curto prazo, não é no futuro, é no curto prazo. Então, a grande mensagem que eu gostaria de deixar para os CEOs é: reflita na cultura organizacional o que é a nossa sociedade, o que é o reflexo da sua família. Afinal de contas, toda empresa só existe para atender a alguém, a algum consumidor. E se ele tem essa idade, acho bom que ele veja valor na sua marca. Tati, você é maravilhosa. Eu queria te ouvir aqui por horas e horas, mas a gente tem um tempo aqui e eu vou marcar outro podcast com você, tá? Se prepara. Mas antes da gente encerrar oficialmente, a gente tem um quadro de encerramento, tá? Todo final de episódio. Se chama O que você faria. Eu basicamente trago um cenário hipotético aqui sobre algum tema que a gente tenha falado e você me diz o que você faria nessa situação. Bora lá? Vamos.
Tati, imagina que você é chamada para ajudar uma empresa com alto turnover, orçamento curto e uma liderança que resiste fortemente aos 50 a mais. Eles alegam que o mercado de tecnologia ou operações exige um ritmo mais jovem e dinâmico. Quais ações práticas você faria para desconstruir esse viés? Eu faria 3 ações. Bora lá. Primeiro, eu iria revisar os filtros de recrutamento. Como é que tá, né? Quais são os filtros para seleção? Esse é o primeiro. É o mais básico de todos. Sim. Revisar os filtros de recrutamento. Segundo, que para mim é o mais importante, e eu faria um desafio aqui, que é montaria um projeto piloto intergeracional e mediria o resultado disso antes de construir qualquer outro trabalho para contratar os 50 a mais. Ou seja, faria um projeto piloto, colocaria as diversas gerações e mediria resultado. Porque muitas vezes a gente está construindo um preconceito antes de entender o que de fato ele traz de resultado. E o terceiro, não menos importante, aliás, acabamos de falar sobre eles, é um grande trabalho de construção de cultura com os CEOs, né, com o time de liderança. Precisamos sensibilizar, desmistificar, mostrar o que ele está perdendo. Falar de RH não é falar só de cuidar de pessoas, é falar de resultados. Eu que sentei em cadeiras de negócio, sempre tive meus parceiros de RH falando a linguagem de negócio. Cuidar é importante, sim, mas como é que a gente cuida do emprego de uma pessoa quando a empresa está dando resultado? Essa é a melhor forma de cuidar de alguém. Se a empresa está dando resultado, eu consigo manter o emprego e, portanto, eu consigo dar ferramentas de saúde mental, de ambiente acolhedor. Quando eu não conheço nenhuma empresa que, quando o resultado está ruim, consegue cuidar melhor de seus colaboradores. Se tiver alguém, pode me escrever, que eu gostaria de conhecer. Mas, como a gente fala de Brasil, fala de empresa, fala de resultado, a gente precisa desmistificar o envelhecimento, trazer resultado, promover um projeto piloto intergeracional e olhar para os filtros de recrutamento. O maior preconceito está em quem recruta e não em quem faz. Portanto, eu faria dessa forma. Muito bom, excelente. Checklist aí pro RH. Checklist pro RH. Tati, passou super rápido. Eu queria te agradecer imensamente pelas suas contribuições. Vou deixar seu LinkedIn aqui, claro, com certeza. Mas antes de a gente encerrar, fica à vontade para deixar suas redes, seu LinkedIn, falar sobre o seu livro, fica à vontade. Muito obrigada. Queria também agradecer pelo espaço. Acho que estar em conversas com o time de recursos humanos tem sido, para mim, uma delícia, um privilégio, e o que mais tem me agradado é poder conversar com o RH de quem já sentou numa cadeira, né, de liderança e que já teve o RH ao meu lado para me ajudar em tomadas de decisão. Então, poder levar o meu conhecimento, a minha experiência para o RH tem sido incrível. Tem sido uma das maiores experiências, eu acho que da minha carreira, que é poder estar agora, de fato, lado a lado com o RH para falar sobre como pensar o negócio, como construir uma cultura mais inclusiva, como fazer as diversas gerações conversarem. Eu sou uma estudiosa do processo de empatia, né? Acho que é algo que a gente acabou não falando muito aqui, também pode ser tema de um outro podcast, mas como desenvolver habilidades humanas que são exclusivas do humano e não da IA. E é isso, eu acho que agradecer por estar aqui. Bom, quem quiser olhar um pouquinho do trabalho que eu faço, tem o meu LinkedIn, o meu Instagram é a minha vida no trabalho, então é um Instagram profissional, @tati.gracia. Tem o meu trabalho diário ali, de como eu tenho trabalhado com as empresas, como eu tenho trabalhado com as organizações, com as lideranças, com esse olhar de que falar sobre longevidade é falar sobre resultados, não no futuro, mas no presente e no curto prazo. E eu acho que é isso que a gente tem que caminhar juntos, porque todo mundo quer um bom resultado. Afinal de contas, isso é muito prazeroso e isso também garante o emprego de cada um de nós, né? Excelente, muito obrigada, então. Eu que agradeço. Eu quero agradecer você também que nos ouviu até aqui e lembrá-los que na descrição desse episódio vão ter materiais complementares a tudo que a gente falou, inclusive o LinkedIn da Tati, tá? Então, muito obrigada e até mais.